Muito bom. Então, ficamos por aqui e vamos então começar o nosso terceiro bloco. E a gente tem uma convidada especial hoje. Vamos botar a Carla Longo na tela. Olá, Carla. Muito prazer, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, José Roberto. Boa tarde. Boa tarde. Bom, a Boa Carla tarde. Longo é pesquisadora do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é a NASA brasileira, e é a responsável pelo sistema de previsão da qualidade do ar. Ela entende tudo sobre os efeitos das queimadas no ar que a gente respira no Brasil, não só nos lugares onde há queimadas, mas também nas grandes cidades que às vezes estão longe das queimadas, mas respiram a mesma fumaça do mesmo jeito, e a Carla vai explicar para a gente como é que funciona esse processo. A pergunta que ao final, Carla, a gente vai tentar responder, né? Sintetizando a nossa conversa aqui, é o que custa ao Brasil o fato de termos normalizado as queimadas. Mas antes de chegar nessa síntese, eu queria pedir para você primeiro explicar o que você faz aí no INPE, o que a sua equipe faz e desde quando? Porque vocês criaram um modelo de monitoramento das fumaças que, pelo que eu entendo, foi pioneiro no mundo, né? Exatamente. Nós fazemos o monitoramento com a previsão numérica. Da fumaça? O que acontece é que o Brasil é um país de dimensões continentais. A forma como se fazia tradicionalmente para monitorar a qualidade do ar, tanto no Brasil como em qualquer lugar do mundo, era através de medidas diretas. O que é praticamente impossível em um país do tamanho do nosso e com a nossa economia, né? É muito caro, cada estação dessa é em torno de R$ 1 milhão, é muito caro fazer esse monitoramento por medidas. E não, no passado não existia esse monitoramento por satélite. Então, o Uhum. Brasil realmente foi pioneiro. Esse é um trabalho que veio lá da nossa, da minha tese de doutorado, há mais de 20 anos atrás, na década de 90 ainda. Basicamente, o que nós fazemos é, em um primeiro momento, estimar, através da detecção dos focos de queimada, qual é o fluxo de massa, de poluentes que é lançado na atmosfera por cada ponto de queimada, dependendo do tipo de vegetação que é queimada. E essa informação ela é jogada dentro de um modelo de previsão de tempo. O modelo de previsão de tempo, normalmente, ele dá o padrão de circulação das massas de ar. A gente acrescentou o transporte de outros poluentes, além do ar, né? Outros constituintes da atmosfera, além do ar, que a previsão de tempo fazia tradicionalmente, e com isso a gente conseguiu passar a ter a informação da composição química da atmosfera. De uma maneira, não sei se Entendi. deu para entender, mas é basicamente isso. Então, com Vou isso, a tentar gente. fazer um resumo e você me corrige naquilo que eu estiver resumindo errado, por favor. Então, em vez de pegar e construir estações meteorológicas ou de medição da qualidade do ar em vários pontos do território brasileiro, tão extenso quanto, né, a gente sabe que é, a um custo de R$ 1 milhão por estação, vocês desenvolveram uma tecnologia de, através de imagens de satélite, monitorar primeiro os focos de incêndio, né, o foco de queimada, localizar, ver o quanto ele emite de fumaça, vamos chamar assim, ou de. Depois você explica o termo Fumaça. técnico, Fumaça e é o depois. termo correto. Fumaça mesmo, perfeito. E depois acompanhar o trajeto dessa fumaça ao longo do território brasileiro, que às vezes a fonte da fumaça que a gente respira, por exemplo, aqui em São Paulo, que no último dia 18 registrou a pior qualidade do ar do ano, né? É, não está vindo necessariamente aqui de perto, pode estar vindo de a milhares de quilômetros de distância, é isso? Exatamente. As queimadas ocorrem, por exemplo, principalmente na região amazônica, em função do desmatamento, nas regiões de cerrado no Brasil central. Essa fumaça ela é jogada para a atmosfera.
dependendo da intensidade desse fogo, do tipo de biomassa que está se queimando, nós temos uma geração de calor muito grande que lança essa fumaça em altitudes várias. Quanto maior é o calor gerado, maior é a altitude, e essa fumaça ela segue o padrão tradicional, o padrão normal de circulação das massas de ar, que coloca isso aí em locais diversos, dependendo desse padrão. É basicamente A gente, isso. a Essa gente fumaça tem. se mistura com aqueles rios aéreos? Não. Essa é a parte grave, viu? Você fez uma ótima pergunta, porque tradicionalmente, durante a estação úmida, essa fumaça, esses rios aéreos, eles trazem umidade da Amazônia para a região sul e sudeste. Durante a estação seca, o que tem na atmosfera é principalmente a fumaça, ao invés da umidade. Então, essa fumaça segue o mesmo caminho, percorre o mesmo caminho que a umidade percorreria, e é isso, exatamente isso que acontece. A gente tem uma imagem aí que extraímos do site que aí, ó, tá na tela, né? Uhum. Descreve para a gente, por favor, Carla, essa imagem que a gente está vendo ali. O que que é ali é o mapa da América do Sul, né? Tá bem pequenininho para mim, eu preciso entender qual é a variável que você plotou. E- é, eu, a variável eu peguei da sua apresentação, a variável que a gente pegou ali é a A aldeia fumaça. Vamos lá, que deixa eu está te aqui digo. na escala de cores. Exatamente. Deixa eu já te digo já o que que tá ali. Atenção, um minutinho só, eu já falo. Mas Bom, enquanto você é procura. a espessura ótica do aerossol. Tá, espessura ótica do aerossol, basicamente, ele nos dá a informação do quanto de fumaça tem na coluna da atmosfera como um todo e o quanto deixa de chegar de radiação solar aqui na Terra em função da presença desses aerossóis na atmosfera. Basicamente é isso. Durante Uhum. a ausência dessa fumaça, essa variável nessa região aí que está mostrada em vermelho, ela fica em torno de 0,1, 0,2, porque na atmosfera, além da fumaça, tem outros aerossóis, tem aerossóis biogênicos, tem aerossóis naturais, que também estão ali presentes, mas que têm uma espessura ótica muito baixa. Com a Então, fumaça, esses aerossóis aí nessa região vermelha, eles vão para 2, 3, ou seja, é 10, 20 vezes maior que o valor de background, que significa uma quantidade absurda de fumaça. Então, quer dizer, onde está vermelho, onde está amarelo, laranja e principalmente vermelho, e quanto mais escuro o vermelho, maior a densidade da fumaça, mais maior quantidade de fumaça quanti- tem ali, maior quantidade. concentração de fumaça tem ali. Para você ter uma ideia, nessa região aí em vermelho, que a gente está com a espessura ótica em torno de 2, 3, às vezes até mais, Uhum. a gente pode fazer uma estimativa de uma medida de concentração aí em torno de 300, 400 microgramas de aerossol por metro quadrado. Isso é E altíssimo. São Paulo é em um muita dia coisa. poluído, São Paulo em um Hum. dia bem poluído, daqueles que saem na imprensa, que as pessoas, né, se incomodam bastante, é em torno de 100, 150 microgramas por metro cúbico. Quer dizer, é 2 a 3 vezes mais do que o pior dia de poluição em São Paulo. Exatamente, exatamente. Nossa, é muita coisa. A gente vê ali, como o Thales falou, são os chamados rios voadores que viram rios de fumaça, porque está saindo ali justamente do Amazonas, indo para o Acre, chega, invade a Bolívia, passa ali pelo Paraguai, depois vai chegar lá no Rio Grande do Sul, entra no Oceano Atlântico e volta para São Paulo e para o litoral sul, é isso? Para esse dia específico, sim, o padrão de circulação dessa pluma, ele varia muito ao longo da estação seca. Ele depende não só da localização dos focos, que tipicamente ocorrem com bastante frequência aqui na região amazônica, em função do desmatamento, com muita frequência no Brasil Central inteiro, também do desmatamento do cerrado, manejo de pastagem, manejo agrícola, é,
Mas essa fumaça tem a entrada aí dos ventos alísios que empurra essa fumaça em direção a oeste. A Uhum. oeste ela encontra a barreira dos Andes, então tem um limite para o quanto esses ventos alísios conseguem empurrar essa fumaça a oeste, e ela é desvirtuada em direção ao sul do país. Tá? E aí Entendi. que ele pega o que. Desculpa, eu não acompanhei seu nome. Thales, o Thales Thales. perguntou sobre Uhum. os rios voadores. Thales. Pega exatamente os rios voadores e desce em direção ao sul, que é o que a gente na meteorologia chama de jatos de baixos níveis. Ela pega os jatos de baixos níveis, entra em direção ao sul do país, e aí o quão ao sul ela vai, depende muito da posição da frente fria. Se a frente fria, se não houver uma frente fria, ela pode chegar até a Antártica. Se houver uma frente fria progredindo em direção ao sudeste, essa coluna de fumaça ela encontra uma nova barreira e aí ela é direcionada para a região do Atlântico. Quer dizer, Basicamente. resumindo, se eu entendi bem, aquilo que na estação da chuva é um rio voador que traz a umidade da Amazônia para a região sudeste e evita que aqui seja um deserto, como é em outras mesmas latitudes em outras partes do mundo, né? Aqui do lado, deserto do Atacama, que tem exatamente a mesma latitude da cidade de São Paulo, é um deserto mais seco do mundo. E, no entanto, aqui tem agricultura, a gente, milhões de pessoas, e lá é um deserto, simplesmente por causa desse fluxo. E, no entanto, durante a estação seca, que você, observando, a gente conversou antes aqui do programa, você falou uma coisa que para mim foi chocante, né? Que a estação seca mudou de nome nessas regiões onde as queimadas se concentram, que são principalmente a região norte e a região centro-oeste. Como é que eles chamam lá? Eu acho muito triste, mas é muito comum, e aí não só o pessoal da região, mas o pessoal da área acadêmica mesmo, chamar de estação de queimadas, como se queimada fosse um fenômeno natural. Não, não é. E no Brasil, de forma alguma, as queimadas são 99% criminosas e acidentais, muito pouco, mas não há queimada Provocadas pela ação humana, basicamente. provocadas pela ação humana. E as queimadas que mais poluem, mais contribuem para essa pluma regional são as queimadas de floresta, de desmatamento de floresta, porque é uma quantidade de biomassa muito grande sendo queimada, e essa biomassa ela gera muito mais fumaça do que, por exemplo, a queima de um manejo agrícola, a queima de uma pastagem, que é uma biomassa menos densa. A gente Qual tem o uma elemento foto. sólido que tem nessas fumaças? Quer dizer, isso Desculpa. qual o elemento sólido que tem nessa fumaça que sobe e que se mistura com a água? Antes de você Carbono. responder, Carla, eu só vou pedir para colocar aí na tela uma foto, que eu não sei se foi a Carla mesma que tirou, mas ela estava nesse avião aí que dá para ver a asa do avião Bandeirante do INPE, e Exatamente. descreve para a gente o que que é essa foto, o que que a gente está vendo, que eu acho que tem tudo a ver com a pergunta do Thales, não é isso? Essa fotografia ela foi tirada durante um dos experimentos que nós fizemos com o Bandeirante. Se não me falha a memória, nós estávamos perto da região de alta floresta, e essa é uma queimada de desmatamento, que tipicamente as pessoas entram, retiram o que tem de madeira, pelo menos na época era assim, retirava o que tinha de madeira nobre e deixava aquilo secar por alguns meses e depois coloca a fogo. Então, a quantidade de biomassa que tem ali, ela é muito grande, ela é muito grande. Então, quando se coloca fogo, você tem esse fogo, ele primeiro ele gera, ele emite toda a parte de compostos oxigenados, que é o que são os precursores do ozônio, que é extremamente tóxico, tanto para a saúde humana quanto para as plantas. E aí depois, quando você tem uma biomassa muito enriquecida em carbono, ela é volatilizada. Esse carbono mineral, ele é volatilizado e gera essa fumaça preta e gera uma quantidade enorme, enorme de dióxido de carbono. Então, é Eu- basicamente, quando essas fumaças se você olhar na micrografia,
as partículas frescas, você tem um emaranhado de carbono e no entorno você tem uma matéria orgânica, tá? Que vai se condensando em torno desses núcleos de matéria orgânica. Então, é basicamente Carla, carbono. essa foto é muito impressionante porque, primeiro, que vocês estão não estão rente ao solo, vocês estão numa boa altitude aqui, e a nuvem de fumaça está na mesma altura que o avião, e parece um cogumelo atômico, né? Essa é exatamente a sensação. Eu me lembro muito bem da sensação ao passar por essa pluma. Não foi a única que nós vimos nesse dia, foi a maior, tanto é que essa pluma, essa fotografia, ela realmente é icônica. Mas a sensação é de um cogumelo atômico mesmo. E essa E ela fumaça, chega muito alto, né? É ela surpreendente. sobe muito alto, ela rompe a barreira da camada limite e forma o que nós chamamos de pirocúmulo, que é uma nuvem produzida por fumaça. Tá? Produzida pela fumaça, é uma nuvem seca que demora muito tempo para se dissipar, porque ela não vai produzir chuva, ela não tem uma quantidade de água suficiente para precipitar, mas basicamente você tem uma coluna de fumaça e com a nuvem no topo, uma nuvem E seca. essa nuvem, é aquilo que a gente viu na imagem de satélite. Ela vai caminhando pela atmosfera e pode andar milhares de quilômetros. Pode, pode. E daí, quando a gente, que é essa imagem que a gente viu aí agora, e daí, quando ela chega numa cidade, bom, em qualquer área habitada, qual que é o efeito disso? Bom, a fumaça ela é extremamente tóxica para o ser humano. Existem a Fiocruz, ela tem feito ao longo aí dessa última década vários trabalhos epidemiológicos mostrando o impacto dessa fumaça. Eles começaram olhando os impactos nos problemas respiratórios, principalmente na região amazônica e no Mato Grosso. E eles demonstraram que há um aumento muito grande de incidência de problemas respiratórios, tanto em criança quanto em idosos. À medida que essa base de dados foi se tornando mais robusta, esses resultados foram também se tornando mais assustadores, o percentual foi se tornando cada vez maior, né, o percentual de pessoas afetadas, e eles começaram a olhar outros aspectos, problemas cardíacos. Hoje há também vários estudos mostrando mortes precoces que poderiam ser evitadas em função da exposição ao poluente. E não só para a São, saúde humana, né? Não só, você também tem animais nessa região que são afetados, você tem plantas, o ozônio, por exemplo, ele é absorvido pelos estômatos das plantas, e você pode ter, por exemplo, se essa fumaça passa numa região ali de Mato Grosso que produz, sei lá, soja, por exemplo, essa vegetação ela é afetada. quer dizer, você está falando então que as consequências não são apenas aquelas fotos terríveis que a gente vê com uma nuvem de fumaça engolfando uma cidade, ou uma cidade toda amarela por causa da fumaça e da poeira. Ela tem um custo para a saúde, porque são milhares de internações por ano por problemas respiratórios, você falou Que principalmente poderiam ser evitadas. e dezenas de milhares de mortes, né? Que são Né? mortes precoces, é isso? Exatamente, exatamente. Os estudos mais recentes mostram uma associação direta entre desmatamento, e aí eu chamo a atenção: desmatamento de floresta tem um impacto maior, porque eles emitem mais fumaça, né? Entre o desmatamento e mortes precoces. Tem um estudo recente que mostra um número significativo de mortes que poderia ter sido evitado. Esse ano, Aí, olha só, nós estamos hum, falando de efeitos diretos, tá? Efeito direto na população ali da saúde, mas tem outros efeitos indiretos. Com o desmatamento e as queimadas, você tem mudança de uso do uso e ocupação da terra, você vai ter um solo mais exposto, você tem uma emissão muito grande de gás carbônico, uma emissão muito grande de aerossóis. Era o que eu ia perguntar, a influência disso sobre o clima, né? Componentes afetam de maneira muito, colaboram para as mudanças climáticas também.
Pois é. Você podia talvez explicar um pouquinho mais detalhadamente, que foi a pergunta que eu acho que deu uma cortada aí, você não ouviu, mas o Thales estava perguntando justamente isso, qual que é o impacto no clima? Você puder dar um exemplo? Você estava me falando, por exemplo, daquela imagem de algum, não muito tempo atrás, em Manaus, invadida por uma nuvem de poeira, uma cidade que fica no meio da floresta amazônica, de onde veio essa poeira? Essa poeira veio do solo descoberto, resultado de uma seca intensa, né, na Amazônia. É uma seca que teve um componente forte do El Niño, era humano El Niño, mas ela foi intensificada pelas mudanças climáticas que nós estamos vivendo. Então, foi um período com bastante seca, muito solo descoberto, o próprio leito do rio estava descoberto com a poeira muito fina. Lembrando que a Amazônia, as pessoas estão desmatando para plantar, para fazer, para criar gado, mas é um solo muito arenoso, né? Então, aquilo ali, quando tirar a vegetação, sobra deserto. O que Sim, segura aquilo ali é a vegetação. quer Então, dizer, os manauaras estavam respirando o leito dos seus rios. estavam. É inacreditável, né? O Thales, o Paulo Goya está dizendo comentando aqui as imagens e o que a gente está conversando, falou, é apavorante, isso precisa ser mostrado à população regularmente. Onde consultar? O site, o INPE tem vários sites imperdíveis, tem o Terra Brasilis, mas esse especificamente, de onde a gente extraiu essa imagem dos rios de fumaça, é o meioambiente.cptec.imp com N de Nair, .br, é esse aí, né, Carla? Desculpa, mas a sua voz está falhando aqui para mim. Mas no site do Tá. INPE, procurando por meio ambiente INPE, o pessoal encontra a nossa página. Isso, especificamente qualidade do ar para saber as previsões, porque você podia explicar, né? Vocês conseguem prever com alguns dias de antecedência onde é que a fumaça vai estar, não é isso? Isso, o INPE, desde 2003, ele faz a previsão de até 3 dias da fumaça, é, e isso está disponível na página. Eu tenho repetido várias vezes que seria muito importante a imprensa, além de fazer a previsão de tempo, também fazer a previsão de fumaça, exatamente porque as pessoas precisam deixar de se surpreender com isso, sabe? Não é uma novidade. Eu me surpreendo quando eu sou procurada pela imprensa desde que eu comecei a minha carreira há 20 anos atrás, como se fosse algo novo. Não, não é. E nesse ano não está mais grave que os anos anteriores. Isso acontece repetidamente todos os anos. Mas não está piorando, não? Não, está tão grave como sempre foi. Existe uma Quer- certa variabilidade anual que depende aí, claro, de condições, vamos dizer, políticas, né? Do quanto se combate o desmatamento ou não. Depende do preço da terra na região, que favorece o desmatamento ou não, e depende sim das condições climáticas que permite que a ignição seja realmente feita e mantida. Mas se você olha a série temporal das emissões, é muito bem comportado. Olha, a gente tem um gráfico que a Carla deu para gente, que a gente está vendo agora aí na tela. Ele é a linha horizontal, ali tem os meses e na linha vertical o número de queimadas, né, de focos de incêndio. E a gente vê que o mês, em 2024, a gente está acima da média, esteve acima das médias nos meses de maio, junho e julho, mas não chegou nem perto dessa linha vermelha, desse fundo vermelho aí, que são as marcas recordes históricas. É isso que ela estava falando, quer dizer, é um problema constante que nós É, vivemos há 30 anos e que a gente dá de barato, né? Já chama até de estação de queimada e fala tudo bem, né? É um fato da vida, mas não é assim, né, Carla? Se é uma coisa provocada pelo homem, o homem deveria ser capaz de evitar, né? exatamente. Eu acho que eu me surpreendo muito com essa percepção, porque
é muito ambíguo, né? Ao mesmo tempo que as pessoas normalizam e lá tanto na comunidade científica quanto na região mais afetada, chama de estação de queimadas e sabe que aquilo em novembro vai passar e convive com isso da melhor maneira possível, todos os anos, quando inicia, as pessoas se surpreendem e acham que está pior que o ano anterior. Eu acho que essa percepção de que está pior, talvez tem a ver com talvez uma maior mobilidade, as pessoas estão voando mais, e enxergando, porque qualquer um que decola em direção aí ao centro-oeste, ao norte, vê essa pluma de fumaça, você vê, isso é visível. E também porque com as mudanças climáticas, as pessoas estão sentindo mais, né? As secas mais prolongadas fazem com que esse desconforto ele seja maior. É isso que eu ia te perguntar, pegando carona no que o Thales tinha perguntado antes. Quer dizer, esse ano, 2023, a gente já teve um recorde de internações no SUS por problemas respiratórios. Esse ano a gente vê que não está muito diferente de 2023, que foi um ano do El Niño, né? Um ano de muita seca, etc. O que dá para a gente dizer, se é que dá para prever com tanta antecipação assim, o que vai acontecer em agosto, já está acontecendo, setembro, que é o pior dos meses, sempre, né? É o mês de maior concentração de focos de incêndio, fumaça e seca, e que pode se estender até outubro e, quem sabe, até novembro. O que dá para você falar sobre esse ano? Bom, eu não sou uma pessoa de previsão climática sazonal, não é a minha área Tá. de expertise. Eu dei uma olhada como usuária dos resultados e interessada, porque é algo que me atinge também. O que eu vi foi que a previsão é de setembro e outubro com precipitação abaixo da média climatológica, tanto na Amazônia quanto no Centro-Oeste, e temperaturas acima da média, tá? Então, o O que que nós, significa essa combinação para fumaça? se não houver uma política de coibir as fumaças, as queimadas, elas vão acontecer inevitavelmente e a fumaça vai chegar até nós. Fala um Essa pouquinho sobre o aspecto cultural da queimada, porque não é que as pessoas vão lá e querem, sei lá, por que as pessoas queimam, né? eu entendo que é cultural, né? Você vai em passa em qualquer estrada do Brasil, e aí eu tô falando você passar na Anhanguera, que é uma das melhores estradas do país, na Dom Pedro, ou você ir para o interior de Goiás, interior do Mato Grosso, você inevitavelmente vai ver queimadas na beira da estrada. É algo cultural, as pessoas queimam. Você anda em qualquer cidade, principalmente no interior do país, mas não só. Há algumas semanas atrás, eu tirei fotografias no centro de Goiânia, com lixos amontoados e as pessoas queimando em pleno meio-dia, tá? Então, qualquer cidade do país, você vai E ver as, pe- isso. Mas elas que- aumentam com o aumento da área de agricultura, né? É, os agricultores entram lá na Amazônia, entram no Cerrado e aumentam a queimada lá para produzir Então, campos de pasto, existe outras o problema de você usar as queimadas como ferramenta de manejo, né, da isso, terra. E aí, então, as pessoas ainda usam as queimadas como ferramenta de manejo, por exemplo, em áreas de agricultura, em áreas de pastagem, porque é uma forma simples e barata de limpar essa terra, e tem uma resposta de nutrientes muito rápida, né? Imediata, apesar de que há um desgaste depois, mas a resposta imediata ela é positiva. Então, as pessoas queimam como ferramenta de manejo. Isso numa larga escala, né? As pessoas fazem isso tradicionalmente. Agora, tem as queimadas muito mais perto das pessoas. São as queimadas nas cidades, na beira da estrada, que são queimadas muito menores, mas que estão muito próximo da população. Então, essas queimadas também afetam diretamente a população, né? E as queimadas como ferramenta para desmatar, para realmente desmatar e derruba a floresta, derruba o cerrado, queima
e ocupa aquela terra de uma outra forma. O que tem de área, existe uma estimativa, se não me engano, da Universidade de Brasília, que mostra uma quantidade gigantesca de áreas degradadas que foram abandonadas e, e poderiam ser usadas para agricultura, porque já foram abandonadas, mas é mais fácil derrubar do que recuperar algo que, enfim. Ou seja, Carla, se eu entendi alguma coisa dessa aula que você deu aqui para a gente hoje, é que se não acabar com as queimadas, se não, pelo menos se o poder público não tentar coibir, mudar a cultura, explicar para as pessoas o mal que isso produz, a gente não vai sair desse ciclo vicioso que pode, que vai aumentando o aquecimento global e vai, de alguma maneira, tornando o problema pior, né? Esse ciclo, continuando como está, um caso extremo seria você tornar a região improdutiva. Porque quando você conversa com o pessoal que trabalha com agricultura mesmo, os grandes produtores, a resposta mais frequente é: ah, mas a Europa já desmatou tudo que queria desmatar e agora querem interromper esse processo aqui no Brasil. Nós também precisamos ser produtivos. Esse é o discurso. E aí, enfim, é um argumento muito complicado, porque, porque eles acham ainda que vale a pena destruir a floresta inteira para produzir Sim. soja e vender soja para o mundo inteiro. Então, assim, não percebe que existe uma perda econômica enorme para o Brasil e o valor associado a uma floresta, ele é ordens de grandeza maior do que o valor que se vende a soja, por exemplo. Sem contar que daqui a pouco, nesse ritmo, não vai ter como plantar soja no Não deserto, vai né? ter como plantar soja, porque aí você tem um aspecto que existem, existem resultados muito sólidos que mostram que a nossa região mais produtiva ela está se tornando mais quente e está se tornando mais seca. Então, daqui a pouco não vai dar para produzir mais. Mas, Sorriso, que é o maior produtor de soja do mundo, município de Mato Grosso, em 2023, teve uma quebra de safra gigantesca pelo efeito exatamente. da seca, não é isso? Exatamente, isso vai continuar acontecendo cada vez com mais intensidade. Então, Uhum. a gente precisaria ter os produtores conscientes de que é preciso fazer uma agricultura sustentável. Sem queimada. Carla, eu queria te agradecer muito. A pergunta original era o que custa ao Brasil o fato de termos normalizado as queimadas? Eu acho que você já respondeu a exaustão. Custa caríssimo, né? Em vidas humanas, em custo para a saúde, em perda para a agricultura, em dinheiro. De qualquer medida que você tenha, custa muito caro. Mas eu queria ficar com uma síntese que eu quero ver se você concorda, que eu acho que é uma imagem que coloca nas pessoas talvez a gravidade do problema, que é com seca e queimadas, rios voadores da Amazônia viram rios de fumaça. De acordo. Ótimo. Então tá bom. É inspirado no Tales aí que nos trouxe os rios de volta à discussão. Carla, muito obrigado. A gente já conversou hoje com a Carla Longo, que é a pesquisadora do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, responsável pelo sistema de previsão de qualidade do ar. Obrigado, Carla. Um abraço. Um abraço, muito obrigada, José Roberto e Thales. Um abraço, tchau. Um abraço, obrigado.